Todo-Poderoso, que é capaz de fazer além do que pedimos e pensamos. Amém? Boa noite, graça e paz. Estamos alegres, agradecidos a Deus, porque mais uma semana e estamos vivos. Aleluia, queridos. Como é bom termos o fôlego de vida, né? Enquanto a gente tem aqui a nossa carcaça, o nosso tabernáculo, como disse o apóstolo Pedro, nós temos que louvar a Deus, porque é maravilhoso termos o fôlego de vida. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, só o verso 19 e 20. Estamos num tempo, e Domingo falava isso na igreja, estamos num tempo onde as pessoas estão tão intolerantes, todo mundo tem direito de tudo, todo mundo quer que a sua vontade seja feita, né? Parece que o Pai Nosso podia até rasgar da Bíblia da maioria dos crentes, porque não é praticado, é só teórico, né? Prática que é bom nada. Seja feita a tua vontade. Que vontade de Deus o quê? Menino do céu. Assim na terra como nós mesmos. Porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço de Deus e da igreja. Mas na terra o negócio está punk. Porque a última coisa que o crente quer é obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos voltar ao primeiro amor. Jesus diz em sua palavra: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Nós precisamos ver onde temos errado, onde temos copiado o mundo, onde temos conformado com as regras dessa selva de pedra chamada mundo que nós vivemos. Porque, irmãos, nós precisamos entender que a cartilha do crente não é ABCD, é obedecer. Crente precisa entender hoje, urgente. Nós precisamos entender que precisamos obedecer a Deus. E a vontade de Deus tem que ser estabelecida no céu e na terra. Isso só vai acontecer quando a igreja do Senhor se render a Deus em sua totalidade. Falar: Jesus, trabalha. Vai fazer uma reunião que seja conforme a vontade de Deus. Vai fazer um aconselhamento que seja conforme a vontade de Deus. Vai arrumar um emprego que seja conforme a vontade de Deus. Ah, mas eu estou com um emprego que eu queria ganhar 5 mil. Arruma um emprego de 1.000 e vai trabalhando e vai estudando. Porque uma hora os 5 mil chega. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, irmãos. Tem coisa, por isso que o nome é oração. Orar e ter ação. Então não adianta só orar, tem que orar, tem que estudar, tem que acordar cedo, tem que investir na sua vida, tem que passar horas lendo a palavra para a palavra frutificar, para na hora que você precisar ela ser o seu remédio, ser o meu remédio. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que obedecer a Deus não é só vir à igreja e cantar. Não deixar o som o dia todo ligado em casa. Nós precisamos ter o hábito de ler a palavra. E ler tendo relacionamento com Deus e Espírito Santo. Por favor, aplique essa palavra no meu coração, não estou entendendo. E ainda tem as pessoas que fazem assim, vai ler dizendo: preciso mandar isso aqui para fulano está precisando disso. Quando Deus nos mostra algo, a primeira pessoa que Deus quer impactar e quer transformar sou eu. É assim que é a palavra. Aí depois que aqui dentro já houve uma mudança, uma transformação, houve um confronto, aí agora eu posso passar essa palavra para outra pessoa. Mas geralmente o Senhor primeiro quer falar comigo. E eu estou tão acostumada à religiosidade, né, que aí eu começo a achar que Deus está falando com todo mundo e que eu já sou a 4ª pessoa da Trindade. E isso é mentira. A Trindade são 3 pessoas. E agora aqui, totalmente linear, todos os homens, pastor, ovelha, todos ali, de igual forma diante de Deus, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua particularidade, tanto no seu serviço quanto na sua adoração. Mas uma coisa particular, entendendo que todos precisam obedecer. Amém? Tiago capítulo 1, verso 19 e 20 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Olha aqui onde nós precisamos melhorar. Aqui, a mente. Sejam todos prontos para ouvir
tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouve, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Está aí o Senhor nos dando dois caminhos. O caminho da vida, da entrega e da leitura da palavra, da prática, para que a palavra realmente estabeleça a vontade dela, a vontade de Deus em nós, através da leitura da palavra e da prática, ou viver a vida de quem olha no espelho e já não sabe mais o que vive. Nós temos essa escolha nessa noite. Eu já sei, eu escolhi ler a palavra e praticar. E você? Quero convidar você nessa hora para orar comigo em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite. Estamos aqui para adorar o teu nome, para buscar a tua presença, Senhor, como igreja. Senhor, eu sempre digo, Pai, que há milagres, há, Senhor Deus, decisões, há bênçãos que elas só saem do altar, Pai. Que não há maneira, não há jeito de recebermos ela de uma sozinha. É algo, Pai, que é no coletivo, é na unidade da igreja. As grandes conquistas da igreja, Senhor Deus, no Antigo Testamento, que ainda não tinha o nome de igreja, mas que já era uma eclésia. As grandes conquistas lá, Senhor, eram ganhas, Senhor Deus, eram vencidas quando a igreja estava no seu coletivo, quando a igreja estava unida. E, ó Deus, nós vimos que na igreja primitiva não foi diferente. Os grandes acontecimentos, Senhor, era quando a igreja estava unida, quando a igreja estava reunida. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, que estão agora, Senhor, reunidos conosco em suas casas, os que estão aqui. Ó Pai, que cada um de nós possamos sair daqui, Senhor, diferente de como começamos este culto. Que a tua presença impacte as nossas vidas, Pai. Que nós estejamos prontos, Senhor, para receber, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós. É um culto, Senhor Deus, de louvor, de adoração, de entrega. Mas, ó Pai, geralmente é assim. Nós vemos a tua casa para falar contigo, para te prestar culto, mas somos nós que saímos diferentes, transformados, que saímos, ó Deus, totalmente abençoados. E é assim que cremos, Pai, que esta noite é noite de milagre, é noite, Senhor Deus, de transformação. Que o Senhor possa falar conosco, que os nossos corações sejam um terreno fértil, Senhor, para tudo que o Senhor tem para fazer nesta noite. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de qualidade. E para o Senhor, Pai, não importa, Senhor, se temos 40 minutos, 1 hora, 2 horas, mas o Senhor é um Deus de qualidade, de ordem e de decência. E é por isso que nós nesta noite louvamos o Senhor, pela compreensão de cada um dos nossos irmãos, pela compreensão dos nossos pastores, que tem nos ensinado, Senhor, a ter ordem e a ter decência, a te dar um culto de qualidade, Senhor, e a fazer aquilo, Senhor Deus, o melhor de nossas vidas, cada dia que nós nos reunimos. Esse é o nosso desejo para esta noite. Obrigado por cada um dos teus filhos que nesta noite está servindo, Senhor, prestando serviço à tua igreja. Te louvamos pela vida dos teus filhos. Agradecemos o Senhor pelos nossos pastores, pelo pastor Danilo, que tem abdicado, Senhor, da sua vida, para nos pastorear, para nos dar, Senhor, o melhor. Ó Pai, nos ajude, ajuda os teus filhos, abençoa o pastor Elielson, abençoa o teu filho, Senhor, sua família. Ó Pai, nos abençoa como líderes, como pastores, nos dá mesmo sabedoria, responsabilidade, capacidade, vida do Senhor. Que em nome de Jesus, todos os dias, Pai, nós desejemos ao Senhor, em primeiro lugar, agradar a Ti e ouvir a Tua voz, que é o nosso sumo pastor.
Esse é o nosso desejo para esta noite, Paizinho querido. Esta é a nossa oração, sempre no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor aí na sua casa. Vamos adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite para todo mundo, graças a paz. Antes da gente cantar, eu gostaria de compartilhar uma coisa que Jesus está aqui falando comigo enquanto eu chat. Uma palavra de leitura. É engraçado você ver, é curioso você ver as guerras do Antigo Testamento como elas eram travadas. Antigamente, o povo de Deus ele precisava realmente lutar em campos de batalha com espada, com escudo, com arcos, com lanças, com flechas. Hoje as nossas guerras são contra as hostes espirituais da maldade, não são contra carne e sangue, mas naquela época eram. E é engraçado você perceber que a galerinha do louvor ia na frente. Eles não iam atrás quando já tinha terminado. Eles eram os primeiros, os levitas, a galerinha que estava ali responsável pelo serviço do culto, pelas músicas do culto. Eles iam primeiro. E a nossa liturgia de culto tem primeiro os louvores e depois a pregação. E muitas pessoas não conseguem receber a transformação da pregação porque não valorizam o período de louvor, sabia? Porque acham que o período de louvor é só um tempo de cantar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, de qualquer forma, e não é assim. Jesus ele dá bênçãos específicas em momentos específicos do culto. Existem bênçãos específicas para o período de louvor. Eu quero encorajar você. Se você já tem uma postura de adoradora, fortificar. Se você não tem a estabelecer. Porque o nosso Deus ele não começa a te observar só simplesmente quando a pregação começa. O Deus que eu sirvo, ele te observa no momento que você sai de casa para servir. Na verdade, o Deus que eu sirvo, ele não retira os olhos dele sobre você. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço, ele conhece as suas situações e as suas circunstâncias. Eis o nosso Deus. Eis o nosso Senhor. Nessa noite eu convido você a realmente romper em fé. Não há nenhuma luta, não há nenhuma circunstância que seja maior que o seu Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar. Minhas provações não são maiores que
Deus que está no controle das nossas vidas. Tu és o Deus que está no controle de todas as situações. E nós cremos dessa forma, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo louvor, pelo Arthur, o Arthur que está de volta, né? O Arthur estava em Minas, voltou ontem. O Arthur, o Lucas e a Dani, que estão aí hoje fazendo louvor para nós. Deus abençoe a vida de vocês. Vou tirar um pouquinho a máscara aqui só para ministrar a palavra. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui. Que Deus possa continuar falando conosco. Amém. Através da palavra. Quero desde já agradecer quem está nos acompanhando no Facebook da Roseli, né? Roseli Romano. Deus abençoe. Que você possa compartilhar o link dessa mensagem. Que Deus possa te usar como instrumento. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar uma palavra bem rápida aqui para vocês. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 15. Eu acho interessante. Hoje eu estava lendo e conversando com a pastora e abri uma Bíblia lá, e essa Bíblia, uma Bíblia, tem alguns comentários da Joyce Meyer. Eu gosto muito dela, pastora Joyce Meyer, né? Ela tem uma palavra assim muito, ela é muito direta, né? Eu acho muito simples quando ela explica. E eu lendo na nossa leitura bíblica, né? Nós estamos lá já em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1 e 2, 3 e 4, nós já estamos lendo, mas eu voltei para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, o pastor até ministrou capítulo 14 lá na igreja, no domingo de manhã, foi uma bênção, e ela terminou com o capítulo 15, o verso 1, mas eu queria para você, ler com você, o verso 2 e o verso 3. Romanos, capítulo 15. Romanos está logo depois ali. Acabou os 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem o Atos e depois já vem Romanos. É a primeira carta de Paulo. Primeira carta paulina, né? Carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Roma. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 2. Vamos ler o verso 1, só para a gente estar aqui no nosso contexto, mas para a gente ler, mas eu quero que você preste atenção no verso 2 e 3. Diz assim: 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu quero agradecer, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui nessa noite, pela vida de cada um dos teus filhos que se dispôs a estar aqui, que se dispuseram a vir a este lugar, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor possa falar conosco. Pai, que essa palavra venha aos nossos corações e que possa, Pai, mudar a nossa história, porque é isso que nós estamos precisando, em nome de Jesus. Amém? Por que essa palavra me chamou a atenção? Inclusive eu vinha dentro do carro e eu falo que cada vez que a gente vem dentro do carro, irmão Deus, eu vejo que é a vinda de Biritiba para cá, que a gente está em Mogi, para quem está nos assistindo na internet, a gente está em Mogi, no ponto de pregação, em Mogi das Cruzes, isso, porque tem gente de fora de São Paulo nos assistindo. Mogi das Cruzes em São Paulo, nós vimos falando um tanto de coisa. O Arthur estava lá, a Camila e a pastora. E quando eu chego aqui na porta, Deus confirma comigo em relação a essa ministração. Porque todos nós sabemos, todos nós entendemos que temos que ter um relacionamento com Deus, sim ou não? Necessitamos. Meu irmão, sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum.
Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Sem esse sacrifício de Jesus que foi feito lá na cruz, que paga um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje, nessa noite. E quando ele morre lá na cruz, ele paga esse alto preço, ele pagou para que nós tivéssemos um acesso a Deus. Porque esse acesso ele foi rompido, Mila, quando o homem lá atrás, quando Adão ele peca, esse elo, essa ligação, era isso que acontecia lá no Éden. Quando a gente olha, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus aparecia lá e batia um papo com o homem. Então existia um relacionamento. Quando o homem peca, irmã Lourdes, lá atrás, quando Adão peca, esse relacionamento foi quebrado. E o homem já não tinha mais acesso a Deus. Se a gente olhar, a partir daí, começa a existir pessoas que se colocam entre o homem e Deus. Deus escolheu uma pessoa e através daquela pessoa, ele se relacionava com o homem de várias maneiras, através de uma palavra, manifestações, e assim era. Então, eu entendo quando Jesus vem aqui, ele liga de novo o homem a Cristo, e nós temos acesso a Deus, e a partir daí, nós começamos com esse relacionamento a Deus. Então fica bem claro para mim e para você que todos nós precisamos de um relacionamento com Deus. E quando eu vim no carro, a gente falava de tanta coisa, e tudo que a gente falava era de um outro relacionamento, não em relação a Deus, porque em relação a Deus nós sabemos como muitas vezes temos que nos portar. A grande dificuldade para mim, para você, para nós, muitas vezes, são os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos com as pessoas aqui, e o relacionamento muitas vezes conosco mesmo. Há uma grande dificuldade de nós nos relacionarmos com as pessoas e nos relacionarmos conosco mesmo. Por que o homem entra muitas vezes em depressão? E hoje a depressão é a doença do século, né? A doença do momento é a depressão. Por quê? Porque o homem está cheio de questionamento aqui dentro, e às vezes não está nem existindo a cobrança sobre ele, mas ele mesmo tem cobrado a si próprio, e ele começa a entrar nesse estado de depressão. O que é uma depressão? Depressão é um momento de você ficar mais embaixo, né? Como fala de depressão, a depressão é como se fosse um buraco. Então, vou passar por uma depressão, desci e subi. Então, a depressão é esse momento que você está lá embaixo. E muitas vezes isso é por quê? Porque não nos relacionamos, não conseguimos resolver os nossos questionamentos, o relacionamento conosco mesmo, e muitas vezes o relacionamento com as pessoas. E aí, nós começamos a ver que isso começa a virar igual aquele joguinho de dominó, sabe? Uma coisa está ligada à outra. Se você não consegue se relacionar com você não consegue se relacionar com as pessoas, daqui a pouco você não está conseguindo se relacionar com Deus. Uma coisa, foi um joguinho de dominó que uma peça está derrubando todas. E aí a gente começa a entender que muitas vezes o nosso problema não é em relação a Deus, mas é em relação às pessoas. Quando nós olhamos e vemos tantas pessoas fora da igreja, e nós muitas vezes perguntamos: mas por que você está fora da igreja? Porque eu tive problema com o ciclano, com o beltrano, com o fulano, com isso, com aquilo, porque foi um pastor, porque foi isso, foi aquilo. E aí o que aconteceu? Nós nos distanciamos de Deus. E eu acho interessante, e é isso que exatamente que eu achei interessante, porque aqui no verso 2 do capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo. Parece algo. Paulo, ele fala com aquele homem, ou com aquela igreja, e diz assim: nós precisamos agradar ao próximo naquilo que edifica. E é o que muitas vezes nós não conseguimos. Nós começamos a nos relacionar com as pessoas, e por uma série de situações, nós começamos, para agradar pessoas, começamos a viver em função desse relacionamento. Porque a grande questão nossa
que nós muitas vezes queremos agradar as pessoas com medo da rejeição. Nós temos um grande medo, o ser humano tem um grande medo de ser rejeitado. E aí a gente entra numa situação onde nós muitas vezes tentamos agradar as pessoas, ou tentamos agradar aquelas situações que estão em volta de nós. E aí que é o grande perigo. Tanto que Paulo, ele escreveu isso à igreja e diz, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque Cristo, e ele diz, porque nem Cristo agradou a si mesmo. Ele cumpriu aquilo que tinha que fazer para poder nós estarmos aqui nessa noite. Então esse assunto de relacionamento é tão complicado. Ele é tão complicado que o próprio apóstolo Paulo, se a gente olhar, abre para mim, Darcy, por favor, Gálatas capítulo 1, Darcy vai abrir aqui e a gente lê, não precisa nem abrir na sua Bíblia. Gálatas capítulo 1, o verso 10, olha o que diz. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Paulo está dizendo assim, eu não tenho que agradar a homens. Olha como que o negócio é louco. Eu não preciso agradar a homens. Porque se eu agradar a homens, e se eu ficar agradando a homens, como eu seria servo de Deus? Aí a gente começa a falar, comigo. Abre para mim, Darcy, 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 33. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como também eu, em tudo, agrado a todos. Não busco o meu próprio proveito, mas o de muitos. Não parece meio contraditório? Paulo fala assim, eu não agrado a homens, e eu não estou aqui para agradar homens, porque se eu agradar homens, eu não sou servo de Deus. Mas em Corinto ele está falando, como também eu em tudo agrado a todos. Meu irmão, a gente tem que agradar ou não tem que agradar? A gente precisa, o que a gente precisa fazer? Parece meio contraditório, mas não é, porque o que Paulo está querendo dizer aqui, ele diz o que? Agrada a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Então toda vez que a gente agrada, ou toda vez que a gente nos relaciona com uma pessoa, e tentamos ajudar, nós temos que tomar cuidado para não entrarmos em um ponto aonde eu para agradar, eu começo a mexer em alguns pontos que eu não posso mexer. Então agradar as pessoas não é errado. Agradar, ter esse relacionamento com as pessoas não é errado. Nós precisamos, como cristão que somos. A Bíblia diz que se nós não amamos ao irmão, o irmão que nós vemos, como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos? Se nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas, aquelas pessoas que estão do nosso lado, estão precisando de alguma coisa, eu amo nada, porque a gente está vendo as pessoas que não estão ajudando. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Agora, o grande problema é viver para agradar. Quando nós vivemos apenas para agradar, aí a gente entra no erro. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. É exatamente isso que Deus está querendo trazer para mim e para você. Talvez a sua necessidade, até de falar de Deus, muitas vezes te faz tomar atitudes que Deus não está nem te pedindo. Nós temos atitude que Deus não está nem falando conosco, mas a nossa ânsia, o nosso desejo, a nossa ansiedade de agradar é tão grande que nós vivemos para agradar. E aí que é o problema. Quando nós vivemos apenas para agradar, nós começamos a ser controlados. Nós não conseguimos mais ter controle de nós mesmos. Assim é com a gente mesmo. Se você não colocar os seus sentimentos no devido lugar,
Porque a Bíblia diz lá em Gálatas mesmo que existe uma briga entre a carne e o espírito, entre os nossos desejos, aquilo que o meu corpo quer como carne e aquilo que Deus quer. Se eu não colocar ordem no devido à carne, os meus desejos, as minhas emoções no meu devido lugar, eu não vou conseguir servir a Deus. E o que Deus está querendo nos trazer é isso hoje. Nós começamos a ser controlados, muitas vezes começamos a ser manipulados. A manipulação começa a acontecer. Muitas vezes nós começamos a ser usados. Você quer ver uma história interessante? Não precisa abrir não, depois você lê na sua casa, até porque é muito grande. Mas lá em 1 Reis, capítulo 22, vai contar a história de dois reis. O rei de Israel e o rei de Judá, Lucas. O rei de Israel era quem? Acabe. Um homem que só fez besteira reinando. E Josafá, que reinava sobre Judá. Naquela época o povo de Israel estava dividido. Existia o reino norte, que era Israel, e o reino sul, que era Judá. E a Bíblia diz que ele vai lá, Josafá vai lá e vai fazer uma visitinha para Acabe. Olha só como é um grande problema quando nós queremos agradar. A Bíblia diz que já fazia alguns anos que não tinha guerra. E ele vai lá sentar na mesa de quem não era para agradar. Aí Josafá chama ele para a guerra. Vamos para a guerra? Não sei o que, tá, vamos. Depois você leia lá. Aí ele fala, então vamos consultar um profeta. Ah não, tem um profeta aí, mas esse profeta só fala contra. Aí chama lá um profeta de que ele quer. Aí o profeta fala, vai. Quando ele chama o profeta de verdade, o profeta Micaías, acho que é o profeta fala assim, sabe o que vai acontecer? Israel vai ficar perdido. Mesmo assim, Josafá vai o quê? Agradar. E vai para a guerra. Se não é Deus na vida de Josafá, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer. E o que Deus está querendo fazer hoje comigo e com você é nos livrar disso, é nos livrar dessas situações. Deus está querendo que hoje nós saímos daqui com nossas emoções no devido lugar. Deus quer que nós saímos daqui para nós começarmos a ter esse relacionamento com as pessoas de uma forma que Deus se agrade dele. Nós começamos a entender então que agradar as pessoas não é errado. O problema é quando vivemos para agradar. Nós somos controlados, somos manipulados, somos usados. E muitas vezes nós começamos a correr risco de vida. Pastor, se eu falar que eu vou morrer, não. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual, ela vai ser diminuída. Lembra que eu falei para você? Seu relacionamento com você não vai bem, o relacionamento com as pessoas não vai bem, o relacionamento com Deus não vai bem. E hoje, o que Deus está querendo fazer comigo e com você é isso. Talvez você esteja perguntando, mas como que eu faço isso? Como então que eu coloco os meus sentimentos, aquilo que eu estou sentindo no devido lugar? Como que eu coloco, muitas vezes, o relacionamento interpessoal que eu estou tendo com algumas pessoas, seja ele qual for, dentro da sua casa, lá no seu emprego, dentro da sua família, com um amigo, não sei qual o tipo de relacionamento que precisa ser colocado no lugar, qual o tipo de sentimento precisa ser colocado no lugar aí hoje. O que Deus está falando comigo que precisa ser colocado sentimentos no devido lugar. As emoções precisam ser colocadas no devido lugar. Você precisa estar bem consigo mesmo, para aí sim você se relacionar com Deus e começar a ser o quê? Luz nesse mundo, porque muitas vezes achamos que a luz, ela vem apenas... Não, a luz muitas vezes vai confrontar. A luz muitas vezes vai mostrar aquilo que está errado. Quando nós chegamos num lugar onde é escuro, às vezes nós vamos achar, vai ter algumas sujeiras, elas não vão aparecer. Mas quando a luz chega, meu irmão, as coisas começam a clarear. E é isso que Deus está querendo trazer na minha vida e na tua
nos separar das pessoas ou nos... Não, mas Ele está querendo que essa luz ela comece a florescer dentro de nós e nas pessoas que estão em volta, para que tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar comece a ser colocado. É exatamente isso que Deus está querendo de mim e de você. Que essa luz ela comece a brilhar, a ponto dos nossos sentimentos ir para o devido lugar. E o relacionamento que está em volta de nós começar a ir para o devido lugar. A gente vai começar a colocar Deus em primeiro lugar. A gente vai começar a enxergar algumas coisas que nós não estávamos enxergando e que muitas vezes nós colocamos na frente de Deus. Algumas, como se diz, alguns pontos que começam a tomar o lugar que é o lugar de Deus, que a gente, em nome de Jesus, nessa noite, comece a entender isso. E talvez você esteja me perguntando, como? Então, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Talvez você fale, eu estou precisando colocar os meus sentimentos. Romanos capítulo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 12. Ele diz assim, a partir do 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E o verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabe o que Deus está querendo fazer comigo e com você hoje? Que o Espírito Santo comece a nos guiar a partir de hoje. Glória a Deus. Oh, Deus nos ajuda mesmo. Glória a Deus. É isso. Romanos capítulo 8, verso 14. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, ele começa a nos mostrar. Ele começa a nos dizer o que temos que falar, o que temos que fazer, aonde eu coloco o meu pé, aonde eu não coloco o meu pé, na hora que eu tenho que entrar no problema e na hora que eu não tenho que entrar com o problema. Começa a puxar na tua mente quantos problemas você já se meteu que não era para você entrar. Falta, muitas vezes, desse Espírito Santo nos guiar. Quantas vezes você falou aquilo que não era para falar e depois você fala, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Não era para mim ficar quieto. É isso aqui, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus está querendo a partir de hoje, meu irmão, de falar comigo e com você, para que o Espírito Santo comece a nos guiar nos nossos relacionamentos, nos guiar nas nossas emoções, nos guiar ao passo que eu vou dar, aonde eu vou entrar, a decisão que eu tenho que tomar, se eu subo, se eu desço. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Glória a Deus. Aqueles, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Talvez até o dia de hoje nós tentamos guiar as nossas vidas segundo aquilo que nós estamos vendo, segundo aquilo que nós estamos observando. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Pessoas guiadas pelo Espírito, elas não buscam aprovação. Quando nós estamos guiados pelo Espírito, quando o Espírito Santo está dentro de nós, quando Ele realmente tomou conta da minha vida, meu irmão, eu não estou preocupado com a aprovação de ninguém. Eu não estou preocupado com A, com B ou com C. Eu não estou preocupado, eu preciso agradar, porque se eu não agrado, eu também não recebo o agrado. Eu também não sou, eu não recebo esse cuidado. E muitas vezes isso acontece conosco por insegurança, por medo. Mas Deus falou muito com nós essa semana. Eu não vos dei um espírito de medo, um espírito de covardia, mas pelo contrário, eu te dei um espírito de fortaleza, de coragem. É
É isso que Deus está querendo nos dar hoje, nessa noite. Talvez você chegou aqui hoje temeroso, com medo, receoso, e Deus está falando: eu estou querendo te fortalecer hoje. O meu Espírito a partir de hoje vai te guiar. Eu vou começar a te mostrar aonde você precisa entrar, os pontos que você precisa entrar. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles começam a se esforçar, sabe para quê? Para fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, segundo aquilo que Deus tem para a minha vida. E talvez você esteja falando: como? Meu irmão, tem várias maneiras de fazer isso. A primeira delas é ler a Bíblia. Meu irmão, nós não vamos conseguir entender a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida se nós não temos leitura bíblica. Não adianta. Nem sempre Deus vai trazer um anjo, vestido de branco, com uma roupa bem clarinha, dizendo: Danilo, vai para a direita, Danilo, vai para a esquerda. Olha o que aconteceu com Josafá. Foi atrás de profeta, e o profeta dizia, um monte de profeta disse: sobe. Na hora que o profeta de verdade disse assim: não vai, porque o trem vai arder. Sabe onde o profeta foi parar? Na cadeia, pois eles foram para a guerra. Porque muitas vezes é assim. Nós só queremos aquilo que é bom. Mas quando nós começamos a ter contato com essa palavra, ela começa a nos guiar. Então, se hoje você quer ser guiado pelo Espírito, para que um relacionamento aqui, seu, com você mesmo, com o seu sentimento ser colocado no devido lugar, começa a ter relacionamento, começa a ler Bíblia, começa a ler essa palavra que é a nossa bússola, é o manual do crente, é o manual do ser humano. Do mesmo jeito que você abre lá, ganhou um telefone novo, vamos ler o manual. Quanto tempo eu tenho que colocar de carga a bateria? O que eu preciso fazer? Meu irmão, começa a ter o mesmo cuidado que você tem na hora de ligar o seu telefone, a sua televisão nova, sabe? Aquele computador que você comprou, sabe o carro que só é o manual, aí você tem que ver lá, eu tenho que colocar tantos por cento de gasolina, tantos por cento de álcool, eu tenho que fazer a revisão a cada 10 mil quilômetros. Meu irmão, dá 10 e 1, tu estou lá na concessionária para fazer a revisão. Deus está falando que temos que ter esse mesmo cuidado com as nossas vidas em relação à Bíblia. Temos que ter esse mesmo cuidado em relação à palavra. Sabe o que nós precisamos também? Oração. A oração para o crente é um oxigênio nesse mundo. Esses dias nós falamos lá na igreja. Falamos assim: quando a gente para de conversar com uma pessoa, qual que é a tendência? Você tem um relacionamento muito legal com uma pessoa, aí você para de conversar com ela, o que acontece? Começa a acontecer o que? Um distanciamento. Se você não conversa com a pessoa, começa a acontecer o que? Um distanciamento. E é exatamente isso que muitas vezes acontece comigo e com você em relação a Deus. Paramos de orar, paramos de ter momentos de conversa com Ele, o distanciamento começa a chegar, e aí começa a vir problema aqui dentro, o problema aqui ao nosso redor. Que hoje, nessa noite, nós possamos sair daqui lembrando que somos filhos de Deus e que tem o Espírito Santo no comando das nossas vidas. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito se esforçam para seguir a vontade de Deus. E aí sim, nós vamos começar a entender o que Paulo diz. E vamos entender cada versículo que nós lemos. O versículo de Gálatas, que diz: se eu agradar ao homem, se eu ser servo do homem, eu não posso ser servo de Deus. Mas eu começo a entender o que Paulo está falando aos Coríntios, quando ele diz lá em Coríntios, no capítulo 10, verso 33, que eu preciso agradar as pessoas para que elas sejam salvas. É para isso que nós precisamos agradar, é para isso que nós vamos cuidar das pessoas. Aí nós vamos procurar agradar e ministrar as pessoas, sem fazer concessão,
e sem temer rejeição, que é o grande medo do ser humano e o grande problema. Ele faz concessão e ele teme rejeição. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós não temos medo de rejeição e nós nem fazemos concessão. Porque Deus, começa a cuidar da nossa mente. Deus começa a cuidar do nosso coração. A gente começa a entender que tem um amor muito grande por nós, que foi expressado lá naquela cruz. Porque talvez você fale assim: mas eu já fui rejeitado, eu já fui largado, já fui abandonado. E muitas vezes, para poder suprir isso, nós começamos a fazer várias concessões. Muitas vezes nós achamos que não vamos ser capazes de ter uma nova amizade, nós vamos ser capazes de ter um relacionamento, talvez eu não vou ser capaz de arrumar um novo emprego. E aí a gente começa a fazer o quê? Concessão. O temor começa a tomar conta de nós. E a gente esquece que um alto preço foi pago por nós. Jesus morreu naquela cruz. E esse amor que foi manifesto lá na cruz está sobre a minha vida e a tua vida. E que a gente entenda isso nessa noite, que nada disso, daquilo que nós estamos vivendo aqui, ou estamos vivendo aqui, ele possa guiar a minha vida, mas que o Espírito Santo de Deus possa guiar as nossas vidas hoje nessa noite. Quem entendeu de novo? Glória a Deus. Você saia daqui hoje dizendo: Deus, eu quero ser guiado por Ti. Deus, eu não quero ser mais guiado por esse sentimento. Eu não quero mais ser guiado por esse relacionamento, muitas vezes, de temor. Esse relacionamento, muitas vezes, de concessão. Esse relacionamento, muitas vezes, de temor, de insegurança. Eu não quero mais ser guiado por isso, não. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Porque eu sei que o Senhor me ama. E o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. A Bíblia diz que foi pago um alto preço naquela cruz por mim e por você. Nós não fomos comprados com ouro, com prata, com real. Nós não fomos comprados com euro, com dólar. Nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro. É algo incorruptível. Esses dias eu estava estudando a minha matéria na escola, falando sobre a história contemporânea. Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, essas entreguerras entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. 1929, Estados Unidos bombando, fabricando um monte de coisa, só que aquilo era apenas uma casca de ouro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando vai falar dos Estados Unidos, fala assim, direto da bolha. Quem já ouviu falar isso? Quando vai falar dos Estados Unidos, já ouviu tudo? Assim, eu não sei o que é direto da bolha. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos naquela época era chamado uma bolha de ilusão, de ilusões. Uma bolha de ilusões. E muitas vezes eu e você temos vivido nessa bolha de ilusões. E Deus está falando: eu estou querendo tirar você dessa bolha de ilusões. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos produzia muito, começou a vender muito, e o negócio começou a ficar bom, mas daqui a pouco já não tinha mais para quem vender, daqui a pouco não tinha mais dinheiro, daqui a pouco o pessoal começou, lá eles hipotecam a casa para pegar dinheiro, a juro. Aí eles começaram a hipotecar a casa, só que daqui a pouco não tinha dinheiro para pagar a hipoteca. Aí quem comprou a hipoteca ia vender a hipoteca, mas vender para quem? Se está todo mundo quebrado. Uma grande ilusão, parecia que tudo estava muito bom, mas no fundo estava todo mundo quebrado. E aí aconteceu a quebradeira, 1930, quebra o mundo inteiro. E os Estados Unidos era chamado a bolha de ilusão. E muitas vezes é essa bolha de ilusão que nós estamos vivendo, dentro das nossas emoções, nos nossos relacionamentos. E Deus está querendo trazer você de novo para a realidade. Deus está querendo te trazer de novo, aqui, vem cá, eu tenho um relacionamento com você. Eu quero guiar a tua vida.
teus passos a partir de hoje. Você não depende mais de mendigar o amor de ninguém, cuidar de ninguém. Você não depende mais. Não, temos que ter esse relacionamento, precisamos ter esse relacionamento. Mas calma aí, entenda que quem está no controle da tua vida é Deus. E é isso que eu vim trazer para você hoje nessa noite. Quem entendeu, diga glória a Deus. Feche seus olhos. Se você quiser ficar sobre os seus pés, fique sobre os seus pés. Vamos orar. Eu quero orar pela tua vida. Coloca a tua vida diante do Senhor. Você que me assiste, talvez você está aí cheio de dúvidas, questionamentos, dizendo: meu Deus está querendo te dizer hoje, ó, eu estou controlando a tua vida. Essa bolha de ilusão que você vivia, hoje ela vai ser trazida para, você vai ser trazido para a realidade. Deus hoje está no controle da tua vida e vai começar a te guiar. Que você saia daqui hoje, ó, para ter um relacionamento com Deus através da Bíblia, através da oração. Pastor, mas como que eu oro? Começa a falar com Deus. Quando você encontra um amigo, você não começa a falar dos seus problemas? Quando você vai falar com um amigo, você não fala das dificuldades que você está vivendo? Em nome de Jesus, nessa noite, seja assim. Comece a falar com Deus. Pai, nessa noite eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vem agora ao encontro dos nossos questionamentos. Perdão. Os nossos questionamentos, muitas vezes daquilo que nós estamos cobrando de nós mesmos, daquilo que nós estamos vivendo ao nosso redor, quanta cobrança, quantas situações. Muitas vezes nós chegamos a desanimar, mas que a partir de hoje nós possamos entender que somos filhos de Deus e que nós estamos e vamos ser a partir de hoje guiados por Ti. Aleluia. Pai, começa a tirar as escamas dos olhos, começa a tirar, Pai, essa capa, essa crosta do nosso coração, onde o coração está duro, onde está fechado, onde, Pai, nós não conseguimos mais, Deus, nos relacionar, ou quando nos relacionamos é demais. Meu Deus, nos traz equilíbrio. A Tua palavra fala sobre equilíbrio. Seja vosso equilíbrio notório, pois perto está o Senhor. É isso que Paulo está falando comigo, com você, através dessa palavra. Equilíbrio, equilíbrio. Deus está em primeiro lugar. Deus está no controle das nossas vidas. E se eu estou bem, eu consigo me relacionar com as outras pessoas de uma forma onde eu posso ajudar as pessoas, onde eu posso levar a ela, mostrar um caminho, onde realmente eu posso ser luz. Em nome do Senhor Jesus, traz isso nas nossas vidas, gera isso em nós nessa noite. Tira agora, Pai, todo espírito de autocomiseração, todo espírito, Pai, que tenta nos depreciar, que tenta, Pai, nos colocar para baixo. Em nome do Senhor Jesus, somos amados do Senhor. A Tua palavra diz que somos, Pai, imagem e semelhança do Senhor. E que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui diferente, sabendo, Deus, que há um cuidado especial do Senhor por nós, que há um cuidado do Senhor pela vida de cada um que está me ouvindo, cada um que está me assistindo, cada um que está aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, traz, Pai, traz a alegria de viver, traz a alegria de estar na Tua presença, traz a alegria da salvação, traz de novo, Pai, a alegria de levantar de manhã cedo. Pai, que toda obra, que tudo que foi feito, que tudo que foi dito, Deus, tudo que foi pago, nós repreendemos agora. Inimigo, pega toda a tua bagagem, pega tudo que é seu, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Traz sobre nós, Pai, traz sobre nós a alegria da salvação, a alegria de estar na Tua presença, a alegria de Te servir. A paz que excede todo entendimento. Às vezes, Pai, nós estamos sozinhos na nossa casa, mas vamos nos sentir felizes, alegres, porque a Tua presença vai estar lá. Deus,
sinta alegre, amado, cuidado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cuida dos nossos sentimentos, cuida, Pai, dos nossos corações, cuida da vida de cada um aqui, Pai. Que essa tristeza que estava sobre as nossas vidas hoje saia em nome do Senhor Jesus, e que a tua presença, Deus, o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado seja nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Recebe essa palavra no teu coração, viu? Precisamos sim nos relacionar com as pessoas, mas entenda, nós precisamos estar bem aqui dentro, precisamos estar bem com Deus, precisamos estar bem, para que aí sim, quando nós formos ajudar outras pessoas, nós tenhamos condição de ajudar realmente, sem trazer concessões, sem temor, sem medo. É isso que Deus está falando comigo e com você hoje, que nós possamos tomar essa palavra para nós hoje. Somos filhos de Deus, e o Espírito de Deus está guiando as nossas vidas a partir de hoje. Acabou a bolha de ilusões, acabou o mundo de ilusão que nós vivíamos, sabe, aquele, não, Deus hoje, Ele trouxe você para a realidade, você é amado do Senhor, não há mais isso sobre a tua vida, há sim um cuidado de Deus especial sobre a tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. O Arthur vai cantar mais um pouquinho, nós vamos encerrar já no YouTube, no Facebook, me desculpa. Deus abençoe, quinta-feira nós temos mais culto. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor aí no seu lugar, adore o Senhor.